Bom, pessoal, boa noite a todos. Hoje eu vou começar uma espécie de uma pequena catequese, então se está todo mundo esperando que eu vá resolver toda a situação em uma palestra hoje, já adianto que não é possível. Antes de eu entrar basicamente neste assunto de hoje, que é um assunto bastante polêmico, difícil, complicado, um assunto que deveria ser resolvido dentro da ala da igreja, com o clero, com a própria hierarquia, ou o próprio clero, a própria hierarquia, está, de certa forma, alertando as pessoas para o problema. A gente vê que existem bons sacerdotes tentando fazer isso, mas são poucos. E nós, como Instituto Santo Atanásio, um instituto de leigos que estuda a doutrina da igreja, que nasceu, nós temos um porquê, nós nascemos porque de fato nós entendemos que a igreja estava sofrendo, que alguém precisava sentar num banco de escola, digamos assim, e voltar a estudar e entender um pouco a igreja. Hoje não é segredo para nós, principalmente que estamos aqui dentro, que houve uma ruptura de pensamento, e a ideia, durante essas pequenas aulas que eu vou ministrar, é tentar, aos poucos, fazer com que não só, de certa forma, eu demonstre os problemas para vocês, mas que, de certa forma, abra uma visão para uma reflexão mais profunda. Quem vai, no final, dizer quem está certo e quem é errado é a própria igreja. Mas o importante aqui é nós frisar que a igreja já disse o que é a verdade. O magistério da igreja, em 2000 anos, sempre colocou de forma muito sábia e inteligente tudo aquilo que faz parte do magistério da igreja, tudo aquilo que Cristo ensinou, que foi ensinado pelos apóstolos, depois isso passou-se aos bispos e de forma sucessória até os nossos tempos. Então o objetivo meu aqui, enquanto presidente do Instituto Santo Atanásio, não é chegar aqui e dizer assim, nós somos os donos da verdade. Não. Quem é dono da verdade é a própria igreja. E a igreja já deu a sua verdade, já pregou a sua verdade, já ensinou a sua verdade. Muitos santos morreram por essa verdade, muitos bispos morreram por essa verdade, muitos papas foram perseguidos por essa verdade. E hoje a ideia é começar a fazer uma explanação no sentido de demonstrar isso para vocês e causar, de certa forma, uma reflexão em vocês que estão aqui e aqueles que futuramente estiverem assistindo esse vídeo. Então, por que eu venho refletindo sobre esse assunto um bom tempo? Por que agora tocar nesse assunto? É um assunto polêmico, a gente vê que muita gente toca nele, mas de forma mais sensacionalista. E, primeiramente, nós temos que entender que o Instituto Santo Atanásio ele nasceu porque as pessoas que fazem parte dele aqui amam a igreja, amam a Jesus Cristo, amam o magistério e estão dispostos a colocar a sua vida de forma constante nessa luta de defesa por essa verdade que é Cristo. Eu sou a luz, a verdade e a vida. Então, a gente tem que guardar muito isso, o porquê de nós tocarmos nesse assunto. Não o motivo em si dos debates externos ou não, mas o ponto principal. Nós amamos a igreja. O Instituto Santo Atanásio nasceu porque as pessoas, os membros que estão aqui, amam a igreja. E de certa forma estavam precisando se unificar para estudar, para conhecer um pouco mais profundamente o próprio magistério da igreja e assim, de alguma forma, na miséria que nós somos, tentar defender essa verdade, levar essa verdade para as pessoas, pregar isso para as pessoas. Jamais impor.
Esse nunca foi o nosso papel, mas o nosso papel é levar a verdade. E é por isso que, depois de um certo tempo de meditação e reflexão, eu resolvi iniciar esse estudo, esse pequeno estudo. Na verdade, já venho estudando um bom tempo, mas começar a explanar isso de uma forma mais catequética, mais reflexiva, para que as pessoas comecem a entender. Então, e como que vai ser feita essa demonstração, né? Porque a gente já teve até alguns feedbacks não muito positivos. Vamos começar a falar do Concílio Vaticano, vamos criar polêmica e tal. Nosso objetivo não é aqui entrar no se está certo ou está errado, mas causar sim uma reflexão verdadeira das coisas, como de fato as coisas são, e não como as pessoas, a aparência de algumas coisas tende a ser entendida. Então, para fazer esse trabalho, essa explanação, que eu acredito que vai umas 3 ou 4 aulas, espero que eu consiga fazer em 4 aulas, mas se estender, peço a paciência de todos. Eu usarei alguns materiais que são fundamentais para a gente entender. O primeiro é a Patienti Dominis Gratias. E aí, consequentemente, ali nós vamos entender o início do problema que vai desembocar no Concílio Vaticano II. E, de material de apoio, vou usar o livro do Iota Uno, um estudo das mudanças da Igreja no século XX, né, do Romano Amerio. O Reno se lança no Tibre, e vou explicar um pouco por que eu vou usar esse livro, porque na verdade esse livro é do reverendo Padre Ralph Wiltingen, e é importante por quê? Porque há relatos históricos do que aconteceu dentro do Vaticano durante o concílio, e nesse sentido também ele vai apontar os cardeais que foram propulsores de todo o movimento mais progressista, a ala mais liberal que tinha dentro do concílio, que faziam parte da região da Europa próxima ao Reno. Então, por isso que o nome do livro é O Reno se lança no Tibre. E eu até marquei aqui, gravei o nome deles aqui para não esquecer, eram os cardeais Louise, Tyrrell, Blondel, Leroy, Teilhard, Lubac, von Balthasar, Congar e Hanner. Vamos guardar esses nomes aqui, que eles são muito importantes aí para todo o desenvolvimento daquilo que nós pretendemos fazer de reflexão durante esse período. Na época do concílio, teve várias frases positivas e negativas que eu pretendo entrar nelas, mas antes eu quero introduzir a parte principal de todo esse movimento, que hoje a gente já pode dizer que é apóstata e já não é mais só herético, né? Infelizmente, né? E a ideia aqui, por exemplo, não é a gente pegar a natureza dos escritos do Concílio Vaticano e ficar analisando um a um não, esse escrito aqui, conforme a hermenêutica da continuidade, eu consigo analisar, eu consigo chegar à conclusão disso e disso e disso, ou supostamente analisando de forma com pensamento de ruptura, eu simplesmente pegar para não, mas isso aqui está dizendo isso, não está condizente com a tradição da igreja. Então, é muito difícil eu chegar aqui e falar assim, fulano escreveu algo no Concílio Vaticano com o espírito progressista, com o espírito da hermenêutica da continuidade. Fica bem complicado. Por quê? Porque nós não somos Deus, nós não vemos o coração das pessoas. Mas como é que nós vamos poder fazer uma análise disso de forma mais segura, mais real, se nós não vemos o coração da pessoa? Então, tem uma outra coisa
que a gente pode analisar com mais segurança e mais tranquilidade, que é os frutos daquilo que foi feito. Então, através dos frutos, nós vamos entender o tamanho, a árvore, né? O tamanho da árvore, qual que é a árvore. Então, você não vai plantar um pé de bananeira lá e vai colher abacaxi, né? Então, fica muito claro, né? Se eu estou falando que eu estou plantando um pé de bananeira, eu daqui um certo período eu vou ter que colher bananas. É impossível colher abacaxi. Então, isso é o primeiro ponto que nós vamos ter que levar em consideração durante todo esse período de análise que nós vamos fazer. E é por isso que tem alguns nomes que eu vou tratar um pouco mais, né, durante essas explanações. As influências de Maritain, as influências de Karl Renner e dos cardeais de Reno. Então, esses que eu já citei aqui, porque eles são fundamentais para o desembocar de tudo o que aconteceu dentro do concílio, ou um pouco antes do concílio. Então, havia ali já um desenvolvimento teórico de algo que a gente vai ver mais tarde, que não se tratava de algo católico. Sei se não podemos afirmar se era consciente a ação deles ou não. Alguns afirmam que foi consciente, outros afirmam que não, mas de fato aquilo que nós conseguimos analisar com os frutos se foi católico ou não foi católico. Então, basicamente, nós podemos analisar dessa forma e assim nós vamos conseguir sair desse atrito de polêmicas subjetivistas que muitas vezes acontecem. E dentro disso, eu peguei alguns livros que são importantíssimos que eu vou usar de material de apoio. Christus 20, de Dom Athanasius. Por que Dom Athanasius? Dom Athanasius é um homem que viveu um tempo muito difícil da crise da igreja na época das guerras na Alemanha e sofreu muito com a questão do nazismo, a família dele. Ficou um bom tempo sem... a família dele ficou um bom tempo sem a possibilidade de ter acesso aos sacramentos. E Dom Athanasius é um perfeito estudante, entendedor de toda a situação que aconteceu na igreja. Então, Dom Athanasius, ele tem as suas posições, mas o que nós vamos usar aqui como base de Dom Athanasius? Vamos usar os frutos que ele entende que o concílio trouxe. Aí nós temos Karl Renner. Por sinal, esse livro é muito bom, eu ganhei de presente aqui do vice-presidente de aniversário, que veio calhar aqui. Karl Renner, um grande problema. Não quero entrar no contato, nas questões dele aqui, porque Karl Renner vai precisar uma aula só para ele, para nós debulhar e entender os pensamentos dele. O Catecismo Católico da Crise da Igreja é muito importante, porque ele traz algumas questões que são muito doutrinárias e que vão fazer toda a diferença para nós entender depois se os frutos que ocorreram depois do Vaticano são realmente católicos ou não. E aqui ele também explana na visão do padre Matias Gaudron, da fraternidade, o que é a crise, quais são os pontos principais dela. Então é importante a gente usar. Então, quando nós pegamos esse livro aqui, ele já tem um pensamento do total da ruptura. E aí nós temos um outro livro, que o Instituto Santo Atanásio lançou, que é a Igreja Católica as Catacumbas de Hoje, a Perseguição à Verdadeira Fé. Vejamos que este livro ele já tem uma posição um pouco mais branda, e ele vai nos explanar toda a crise de uma forma a tentar ler o concílio numa questão de hermenêutica da continuidade, da tradição e tal, mas ao mesmo tempo ele vai trazer os frutos que o concílio deu. Então ele é importantíssimo. Aliás, eu recomendo todo mundo ler esse livro, independente se tem uma visão mais para hermenêutica ou para uma ruptura.
ele é importante para você entender os fenômenos que causaram-se após o Concílio Vaticano II. E aí você acaba entendendo todo o problema da crise atual. Então, que a Patiens Dominis já, de forma profética, já tinha dito anteriormente. A Candeia debaixo do Alqueira, do Padre Álvaro Canderon. Então, aqui vai falar sobre umas questões da autoridade doutrinal do magistério da Igreja, se é válida, não é válida, mas assim, enfim, tem muita coisa que dá aqui para a gente utilizar para fazer essa análise das questões dos frutos pós-Concílio Vaticano. Então, por isso, é um livro também que vai estar de apoio. E um outro livro que são alguns opúsculos, né, do Papa Herético e outros opúsculos do nosso... um dos melhores filósofos tomistas que acho que existe no Brasil hoje, que é o Carlos Noguet. E eu vou utilizar alguns outros artigos dele também. E vou também usar algumas bases do Catecismo de Trento para a gente fazer algumas comparações do que se tem de pensamento da Igreja Católica enquanto tradição bimilenar e o que tem-se enquanto tradição mais contemporânea, tradição não, enquanto pensamento mais contemporâneo. E a ideia, como eu já mencionei, não é criar polêmica, mas tentar criar uma reflexão nas pessoas, de fato, o que se pensava antes, o que era, aliás, o termo não é nem o correto, se pensava, né? O que é a doutrina da Igreja Católica de fato e o que se pensa que é a doutrina católica nos dias de hoje. Então, a análise ela é para partir desse sentido, e nessa primeira aula, a minha ideia é fazer uma questão um pouco mais introdutória para nós entendermos aonde que nasce o grande problema que vai desencadear no Concílio Vaticano II.